Bom, dito isto, vamos falar de algo que aconteceu há quase 60 anos. Amanhã se chegará aos 60 anos depois do discurso de João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Era uma sexta-feira, 13 de março de 1964. Estavam ali, pelos relatos da polícia, do exército que participou da segurança, e do jornal Correio da Manhã, cerca de 200 mil pessoas reunidas na Central do Brasil. Era um momento em que João Goulart se sentia muito pressionado, em alguns momentos acuado. E ele sabia, obviamente sabia, e naquele momento, 13 de março, já não era só a intuição, mas as informações que chegavam, ele sabia que havia um forte movimento para removê-lo da presidência da República. Ele sabia que havia um golpe de Estado em construção e, ao mesmo tempo, as pressões cresciam na imprensa, as pressões que vinham de setores industriais, dos bancos, dos quartéis, da embaixada dos Estados Unidos ou diretamente do Departamento de Estado. As pressões eram gigantescas. E ali, Jango, mais do que um ato final, ele procurou ganhar força, ganhar respaldo popular e mostrar que tinha respaldo popular. Claro, pouco depois, cerca de 2 semanas depois, o golpe de fato ocorreu. 2 semanas e meia e Jango foi deposto. Mas é interessante que quando há o golpe, e no Brasil há um histórico de que golpes de Estado ou rupturas sempre vêm acompanhadas, essas rupturas, esses golpes sempre vêm acompanhados do argumento de que, na verdade, é um contragolpe. Que algo estava sendo tramado. Isso foi usado algumas vezes pelo Getúlio Vargas para endurecer a opressão e a repressão ainda antes do Estado Novo, e no Estado Novo, o fajuto Plano Cohen, o fajutíssimo Plano Cohen, forjado, fabricado para que o golpe fosse dado. E ali um golpe dentro do golpe, né? Com o Estado Novo e a Constituição Polaca de 1937. O Congresso é fechado. E tudo com base em um plano que nunca existiu para combater uma ação comunista que nunca foi planejada. E em 64, entre os vários argumentos que tentavam demonstrar que o governo João Goulart era um perigo para o país, porque estava se unindo
aos comunistas, estava produzindo agitação não só nos sindicatos, mas até nos quartéis, entre cabos e soldados. Então, era necessária uma ação, uma resposta, um contragolpe, ou seja, é sempre a conversa de que o golpe é apenas um contragolpe. Não é um processo de ruptura, é um processo de normalização. E muitas mentiras são contadas para que esse argumento fajuto seja sustentado. E entre as várias especulações sobre o perigo que representava o governo de João Goulart, é claro que foi usado o comício, o discurso de João Goulart, feito na Central do Brasil, naquele 13 de março de 1964. Mas o que disse Jango, afinal? O que disse de tão sério, de tão perigoso? O que havia de revolucionário ou de proposta revolucionária na fala de João Goulart? Basicamente, João Goulart fala de reforma agrária e anuncia um plano de reforma agrária que ele mesmo diz, olha, isso na verdade nem é reforma agrária. Não dá para chamar isso de reforma agrária. Que era a utilização daqueles terrenos que ficam à beira da estrada, à beira da ferrovia. Geralmente cresce ali um capim nativo ou uma mata qualquer. Há regiões em que cresce muito capim gordura ali, porque ninguém mexe naquilo, ninguém trata, ninguém poda. Então ele vai crescendo, aquele capim gordura bonito. Às vezes cresce até um jaraguá, capim jaraguá. E cresce mato. Até porque, sabiamente, né, como Deus dispõe as coisas, né? Então você tem o capim, o alimento dos animais, e você tem dos animais maiores, né, dos mamíferos. E você tem os matos, que são naturalmente consorciados e que têm ali alimento para insetos. Então, as formigas, por exemplo, não vão no capim, porque elas têm o mato nativo. Geralmente é a ação humana que faz com que desapareça o mato nativo. E aí, claro, os insetos vão na lavoura. É óbvio. Mas aquilo que fica em beira de estrada, que ninguém está usando, ou se estiver usando, é ali para estender a propriedade um pouco mais, não é? Nada mais que isso. E era isso que Jango estava anunciando. E ele diz e assume, olha, isso não é reforma agrária, né? Convenhamos. É uma coisa muito tímida, muito pequena, para que chamemos de uma reforma agrária. Não é verdade? O Jango assumiu isso no discurso. E outra coisa que ele anunciou foi a nacionalização de refinarias. O que também é algo banal. É algo banal. Que já foi feito, desfeito, refeito em vários países. E chama a atenção, aliás, que 60 anos depois, o Brasil ainda debate esses assuntos porque não os resolveu. Não solucionou esses problemas.
Ainda há carência de refinarias. Ainda há apelo para que refinarias sejam construídas para que o Brasil não precise importar quase 30% do combustível, gasolina e óleo diesel, principalmente. E a reforma agrária ainda é tratada como sendo um projeto comunista, o que é uma contradição em termos, né? É óbvio, reforma agrária é uma reforma típica de países capitalistas. Os Estados Unidos, à sua maneira, a fizeram ainda no século XIX. Século XIX. O Japão, país pequeno, fez a sua há quanto tempo? Há décadas. E um país pequeno. Mas, no Brasil, esse ainda é um tema que provoca tolices homéricas em forma de discurso, inclusive no Congresso Nacional. O Jango agradeceu as organizações que promoveram o comício, agradeceu o povo em geral e, disse ele, agradeceu a recepção do bravo povo carioca. Agradeceu sindicatos que mobilizaram seus associados. Agradeceu, pois, a mobilização, né? Colocando aqui no português correto. Ele disse ali na hora, na fala espontânea, agradeço aos sindicatos. Mas ele agradecia a mobilização feita pelos sindicatos e dirigiu saudação a todos os brasileiros, disse ele, que naquele instante estavam mobilizados nos mais longínquos recantos do Brasil, ouvindo o Jango pela televisão e pelo rádio. E aí, ele disse que se dirigia aos que conseguiram adquirir instrução, mas também aos milhões de irmãos que dão ao Brasil muito mais do que recebem, que pagam em sofrimento, em miséria, em privações, o direito de ser brasileiro e de trabalhar sol a sol para a grandeza deste país, disse João Goulart. E ele afirma, presidente de 80 milhões de brasileiros, esta era a população aqui em números arredondados, em 1964, tanto que em 90, na Copa de 90, tem a marcha da seleção, 90 milhões em ação, né? Em 1970, né? Em 1970, na Copa de 70, na Copa do México, a marcha, 90 milhões em ação. Na Copa de 70 no México, quando o Brasil ganha seu terceiro título mundial e, portanto, a Gilles Rimet, que depois roubaram, né, das sedes da CBF. Em 62 eram 80 milhões de brasileiros. E ele disse, vou falar em linguagem que pode ser rude, mas é sincera, sem subterfúgios, mas é também uma linguagem de esperança. De quem quer inspirar confiança no futuro e tem a coragem de enfrentar sem fraquezas a dura realidade do presente. Falou dos trabalhadores, olha o que ele diz. Aqui estão os meus amigos trabalhadores vencendo uma campanha de terror ideológico e sabotagem, cuidadosamente organizada para impedir ou perturbar a realização deste memorável encontro entre o povo e o seu presidente, na presença das mais significativas organizações operárias e lideranças populares deste país. E ele afirmou, Jango, que chegaram a proclamar que aquele ato, aquela concentração, aquele discurso na Central do Brasil
seria um ato atentatório ao regime democrático. E aí ele diz, como se no Brasil a reação ainda fosse a dona da democracia e a proprietária das praças e das ruas. Desgraçada a democracia se tiver que ser defendida por tais democratas, disse João Goulart. E afirmou, democracia para esses democratas não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de povo emudecido, amordaçado nos seus anseios e sufocado nas suas reivindicações. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, do antissindicato, da antirreforma, ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares. E aí, ele fala que levou Getúlio ao supremo sacrifício, está falando do suicídio do Getúlio. É claro, muitas vezes nos discursos de Jango sempre há tributos a Getúlio. Esse é um problema. É compreensível, né, porque Jango chega à política, de fato, pelas mãos de Getúlio. Foi, durante um bom tempo, uma espécie de protegido do Getúlio. Seguiu aquela linhagem de políticos trabalhistas, inspirados principalmente uma doutrina que se levantou no Rio Grande do Sul no século XIX, o castilismo, né, do Júlio Castilho, e que foi uma espécie de precursor do trabalhismo getulista. Mas esses tributos a Getúlio incomodam, porque, afinal de contas, o governo Getúlio foi uma ditadura que reprimiu, que prendeu, que torturou, que matou, que entregou Olga Benário para os nazistas e que deu piscadelas ao fascismo. Então é claro que esses acenos, os tributos ao Getúlio incomodam, embora sejam compreensíveis pela história pessoal e política de João Goulart. Mas ele disse que no dia 12, isso há 60 anos, ele, Jango, afirmava, envolvido pelo calor do entusiasmo de milhares de trabalhadores no arsenal da Marinha, que o que está ameaçando o regime democrático neste país não é o povo nas praças, não são os trabalhadores reunidos pacificamente para dizer de suas aspirações ou de sua solidariedade às grandes causas nacionais. Democracia é precisamente isso, o povo livre para manifestar-se, inclusive nas praças públicas, sem que daí possa resultar o mínimo de perigo à segurança das instituições. E aí ele fala, mais à frente, o discurso obviamente é longo, ele cita o Papa João XXIII, que ensinou que a dignidade da pessoa humana exige normalmente como fundamento natural para a vida o direito ao uso dos bens da terra, ao qual corresponde a obrigação fundamental de conceder uma propriedade privada a todos. Não era, pois, uma ação contra a propriedade privada, mas uma política de permitir que vários e vários e vários milhões pudessem ter a sua propriedade privada. E ele diz, é dentro desta autêntica doutrina cristã, a do João XXIII, que o governo brasileiro vem procurando situar a sua política social, particularmente a que diz respeito à nossa realidade agrária. O cristianismo nunca foi o escudo para os privilégios condenados pelos santos padres, disse o João Goulart, obviamente aqui em resposta àqueles que supostamente em nome de valores cristãos queriam derrubar seu governo. E ele dizia que não, que cristianismo é outra coisa. É outra coisa. Não é aquilo
que estava naquelas bandeiras das pessoas. E aí, repito, é preciso saltar muita coisa, não teremos tempo para todo o pronunciamento, mas ele diz que a Constituição é antiquada, que era preciso escrever outra, diz que todos têm o direito à liberdade de opinião e de manifestar sem temor o seu pensamento, e falou dessa reforma agrária, que era, convenhamos, um programa bem tímido, que era o Supra. E ele diz: acabei de assinar o decreto da Supra, com o pensamento voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior de nossa pátria. Ainda não é aquela reforma agrária pela qual lutamos. Ainda não é a reformulação de nosso panorama rural empobrecido. Ainda não é a carta de alforria do camponês abandonado. Mas é o primeiro passo, uma porta que se abre à solução definitiva do problema agrário. Ele, de novo, menciona o problema agrário brasileiro, fala do panorama rural empobrecido e fala da necessidade de uma carta de alforria do camponês abandonado. E fala, pois, do problema agrário brasileiro. E ele diz que o que se considerava e se pretendia com o decreto era desapropriação de terras que ladeiam eixos rodoviários, leitos de ferrovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas por obras de saneamento da União. É tornar produtivas áreas inexploradas ou subutilizadas, ainda submetidas a um comércio especulativo odioso e intolerável. Era isso. Era um programa muito tímido, tanto que ele diz: isso aqui não é reforma agrária. Não é ainda a carta de alforria. E anunciou também a nacionalização de refinarias, porque o que havia era um controle privado para produzir quase nada. Quase nada. E a produção da Petrobras, e isso ocorre ainda hoje, né? Uma parte considerável da produção da Petrobras vai para o mercado externo. A Petrobras vende, exporta. E o Brasil importa combustíveis derivados. Como resolver isso? Com refinarias. Mais refinarias hoje, claro, com novíssimas tecnologias, muito mais produtivas, com uma capacidade de refino muito maior. E esse discurso entrou para a lista dos argumentos que reacionários utilizavam para depor o presidente, que não queriam empossar. Interessante que duas figuras distintas foram importantíssimas para a posse de João Goulart. Uma, todo mundo sabe, porque participou publicamente da mobilização para aquele arranjo de parlamentarismo. E o Jango teve de engolir o parlamentarismo, até que depois houve a decisão popular escolhendo o presidencialismo. Porém, uma outra figura foi importante para que houvesse a solução parlamentarista. Ernesto Geisel, que era secretário de gabinete, era obrigado a lidar muito com política. E, à sua maneira, sem barulho, articulou com o Tancredo para a saída parlamentarista, que permitiu a volta do Jango, a posse na presidência, mais um presidente limitado por aquele parlamentarismo, até que vem a votação popular dizendo: não, queremos presidencialismo, queremos que o chefe de governo seja também o presidente da República, o chefe de Estado.
que ele seja não só chefe de Estado, não tenha só um cargo protocolar, mas seja o chefe de governo. Ele recebeu votos para isso. E no caso do Jango, recebeu diretamente, porque quando ele é eleito vice-presidente, eram eleições separadas. O povo votava para presidente e para vice. Tanto que ganhou uma chapa com Jânio e ganhou a chapa com Jango. Para presidente, Jânio. Para vice-presidente, Jango. Eram de chapas distintas. O cabeça da chapa escolhido foi Jânio Quadros, mas o vice escolhido não foi o da chapa do Jânio, mas sim João Goulart. Então ele tinha voto, ele tinha recebido diretamente votos nele. Tinha autoridade popular para assumir a presidência. Mas também esse discurso singelo, anunciando o que não dá nem para chamar de reforma agrária. A Supra era, na verdade, ali a possibilidade de que camponeses sem terra pudessem cultivar naquelas terras, beira de estrada, beira de ferrovia, açudes, em terras da União que estavam sem qualquer utilização ou eram motivo de especulação imobiliária. Isso não é nem reforma agrária, nada, nada. É um programa simples, modesto. E nacionalização de refinarias para que houvesse aumento da produção de combustíveis no Brasil. Mas isso também foi usado sempre com a participação direta, instigadora do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, meu caro Danilo Gobalto. Lembrando